A noite caía sobre Lisboa, com um frio cortante. O tipo de frio que atravessa a roupa barata e encontra facilmente a pele. Clara sentia isso como agulhas. Há dias que caminhava pela cidade com passos incertos, sem direção clara, tentando não pensar no fato de que tinha perdido o emprego, que a renda estava atrasada, que o mundo parecia fecar-se lentamente sobre ela. Carregava uma mochila pequena, quase vazia, e o olhar cansado de quem dormia mal há semanas. A exaustão do Xaveli, as mãos trêmulas. Mesmo assim, mantinha o que lhe restava de dignidade. O queixo erguido, a respiração controlada, o esforço constante de não deixar que as lágrimas caíssem ali. No meio da rua o vento levantou o seu cabelo, empurrando-o contra o rosto. Ela apertou o casaco fino contra o corpo. O arrudo, estava gelado como o medo que sentia do amanhã. As ruas iluminadas contrastavam com o escuro que se acumulava dentro dela. Era como se todos caminhassem depressa, ocupados, seguros. Enquanto ela estava suspensa, deslocada, invisível, o pensamento insistia. E agora, Clara? Para onde vais? Não tinha resposta. Só sabia que precisava de ar, de espaço, de algo que a fizesse sentir que ainda havia um caminho possível. Foi quando o seu corpo, empurrado pela fragilidade, vacilou. Por pouco, não caiu. Um carro preto, luxuoso, travou a poucos centímetros dela. Clara recuou instintivamente, o coração disparado. O brilho metálico do veículo contrastava com o chão sujo sob os seus pés. A porta abriu-se. Um homem alto, com presença imponente e olhar frio, saiu do carro. Usava um sobretudo escuro sobre um fato caro. O tipo de homem que claramente não tinha problemas como os dela. O silêncio entre ambos foi pesado. Ele observava-a com uma expressão indecifrável. Não de raiva, mas de surpresa contida. Como se o mundo dele raramente se cruzasse com alguém como ela. Tomás Azevedo, CEO, milionário. O homem cuja vida era feita de linhas retas, decisões rápidas, horários perfeitos. Nada fora do lugar. Nada inesperado. Nada menos até ali. Clara tentou falar, pedir desculpa, mas a voz falhou. Tinha medo de parecer fraca. Desculpe, eu não o vi, murmurou enfim, com um fio de voz. Ele não respondeu de imediato. Apenas aproximou-se um pouco, o rosto impassível. Os olhos escuros, analisando cada detalhe dela. O casaco fino, as mãos geladas, a postura cansada. E a vulnerabilidade que ela tentava em vão esconder. A mente dele, porém, não estava tão silenciosa quanto o seu rosto. Por que é que ela parece tão perdida? Era estranho sentir um aperto leve no peito por alguém que não conhecia. Algo novo. Algo que ele não queria acolher. Clara desviou o olhar. Sabia que não pertencia ao mesmo mundo daquele homem. Sabia que, para ele, ela era apenas uma incômoda interrupção no caminho. Mas, antes que pudesse afastar-se, sentiu uma presença aproximando-se por trás. Uma senhora idosa, baixinha, envolta num chale antigo, caminhava devagar, mas com um olhar vivo, atento, quase brilhante. Seus passos eram curtos, mas determinados. Parou exatamente entre Clara e Tomás, como se soubesse perfeitamente onde deveria estar. Olhou primeiro para Clara, e o seu olhar parecia atravessar a alma. Depois, olhou para Tomás. O ar pareceu prender-se. Ninguém falou. Por um instante, o vento cessou. O tempo pareceu suspenso. A boca da idosa abriu-se num sorriso misterioso, desses que só quem conhece segredos antigos consegue fazer. E a voz dela, rouca mas firme, rompeu o silêncio. Vocês dois são destinados? Clara congelou. O sangue pareceu-lhe desaparecer das veias. Destinados? Ela e um estranho. Ela e um milionário arrogante que parecia distante de tudo o que ela representava. O coração acelerou-lhe sem permissão. A garganta apertou-se. Não, aquilo não fazia sentido. Tomás também parou. O olhar dele, normalmente tão firme, fraquejou. Uma tensão involuntária formou-se nos ombros. Não acreditava em destino. Não acreditava em coincidências mágicas. Mas a convicção da idosa,
A forma como ela pronunciara aquelas palavras mexeu-lhe com algo que estava bem trancado dentro dele. A idosa inclinou a cabeça para o lado, como se observasse duas peças que finalmente se encaixavam. Não ignorem os sinais, disse, baixinho. O caminho de vocês começa hoje. Clara recuou um passo. Tomás respirou fundo, desconfortável, quase perturbado. Nada daquilo fazia sentido para nenhum deles. E, no entanto, havia algo, uma sensação inexplicável. Como se a noite tivesse realmente mudado, naquele instante. Quando Clara piscou, a senhora já não estava onde estivera. Movia-se devagar, afastando-se, desaparecendo entre os transeuntes. Parecia impossível que alguém andasse tão depressa em tão poucos segundos. Clara virou-se para Tomás, sem saber o que dizer. Ele observava o lugar onde a idosa estivera, como se tentasse entender o que aquela presença provocara nele. E então, pela primeira vez, seus olhares encontraram-se de verdade. Não por acidente, não por choque, mas por um impulso silencioso, quase involuntário. Um olhar carregado de perguntas, receios e algo mais profundo, menos algo que nenhum dos dois sabia nomear. Algo que começava ali. Clara sentia o coração bater de forma irregular quando se afastou um pouco do carro para recuperar o equilíbrio. Aquela frase da idosa ecoava na mente dela com uma força inesperada. Vocês são destinados. Era absurdo. Era ridículo. Era impossível. E, no entanto, as palavras não alargavam. A sensação estranha no peito também não. Tentou racionalizar. Talvez fosse uma daquelas senhoras que falavam com todo mundo na rua. Talvez estivesse apenas a brincar. Talvez estivesse a delirar. Cansada como estava, mas algo no olhar daquela mulher, menos aquele brilho profundo, aquela certeza silenciosa, menos perturbava Clara de um jeito impossível de ignorar. Tomás também lutava contra o próprio desconforto. Não era um homem facilmente afetado, muito menos por desconhecidos. A vida dele era estruturada com precisão. Ele não acreditava em destino. Para ele, tudo era lógica, disciplina, controle, mas havia algo na forma como aquela idosa olhara para ele, como se conhecesse partes dele que nem ele próprio admitia, que o deixara inquieto, e ele detestava sentir-se inquieto. Precisas de ajuda? Perguntou Tomás. Finalmente, com a voz baixa, rouca, não por emoção, mas pelo impacto inesperado daquela cena. Ele não se aproximou demasiado, apenas deu um passo cauteloso, como quem tenta compreender um território desconhecido. Clara hesitou. Orgulho e necessidade lutaram por segundos dentro dela. Ajudas de estranhos quase sempre vinham acompanhadas de humilhação. Ela já tinha passado por isso, mas algo na postura dele, embora fria menos, parecia diferente. Não havia desprezo. Havia curiosidade, ela não sabia dizer. Não, estou bem. Mentiu, endireitando o casaco fino com as mãos trêmulas. Só me assustei. Ele percebeu a mentira imediatamente. Percebia mentiras todos os dias. Nos negócios, nos corredores da empresa, nas reuniões onde todos tentavam impressioná-lo. Mas nela, a mentira tinha um sabor diferente. Não era estratégia. Era defesa. Era medo de parecer vulnerável. E isso o atingiu de um modo estranho. O vento ficou mais forte. Clara estremeceu. Tomás notou, não conseguiu evitar. Está frio demais para andar sozinha por aqui a esta hora, murmurou, num tom que surpreendeu até a si mesmo. Posso deixar-te em algum lugar? Clara riu. Ou de humor, de incredulidade. Era quase irônico que um milionário oferecesse boleia justamente na noite, em que ela não tinha sequer dinheiro para apanhar o elétrico. Não precisa. Eu vou conseguir. Para onde vais? Perguntou ele. Clara abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Não havia resposta. Não tinha destino. Não tinha casa. Não tinha plano. Um aperto subiu-lhe da garganta ao peito. O medo, o cansaço, a vergonha menos, tudo se misturou. Não queria chorar ali. Não diante dele. Não diante de ninguém.
Tomás viu o silêncio e, pela primeira vez, em muito tempo, sentiu algo quebrar dentro dele. Uma parte que estava adormecida. A solidão dele encontrou a solidão dela por um segundo, e houve um reconhecimento silencioso, involuntário. Um ruído forte soou ao longe. Vozes elevadas, rudes, vinham da esquina do quarteirão. Clara enrijeceu o corpo. Tomás notou imediatamente a reação dela. O medo estampado no rosto. O recuo involuntário. Aquilo não era cansaço. Aquilo era pânico. "Conheces essas pessoas?" perguntou ele, aproximando-se meio passo. Atento, Clara respirou fundo, mas o ar parecia faltar. Reconhecia aquelas vozes, e a sensação de ameaça voltou como uma sombra que já a perseguia há semanas. Não era o ex-violento. Esse capítulo terrível do passado ainda estava longe de regressar menos, mas eram homens que costumavam importuná-la quando deixava o turno tarde, antes de ser despedida. Gente que vivia da rua, agressivos quando bêbados. "Só preciso ir embora", disse ela, num sussurro carregado de medo. Tomás avaliou rapidamente a situação. Ele não era herói. Nunca teve paciência para dramas sociais. Mas havia algo naquela noite menos. Algo nas palavras da idosa. Algo na fragilidade contida de Clara menos que o fez agir de forma instintiva. "Entra no carro", disse ele. Firme. Clara ficou imóvel. O coração dela acelerou. Aceitar entrar no carro de um desconhecido, menos ainda que fosse um milionário, era perigoso. Mas ficar ali também era. E ela sabia disso. "Eu só quero ir embora", repetiu, quase como um pedido. "Então deixa-me levar-te", respondeu ele, a voz ainda baixa, mas com uma autoridade natural que ela não conseguiu ignorar. "Não tens de confiar em mim. Só tens de não ficar aqui." As vozes ficaram mais próximas. Clara respirou fundo. Tomás abriu a porta do carro sem dizer mais nada. O vento gelado cortou-lhe o rosto. E, naquele instante, quando a hesitação dela chegou ao limite, algo dentro de Clara decidiu ceder. Ene. Ohao. Omem. Não ao destino, mas ao instinto de sobrevivência, entrou no carro. Tomás fechou a porta com cuidado, caminhou até ao lado dele e entrou também. O aquecimento interno trouxe um alívio imediato. Clara apoiou as mãos no colo, entrelaçando os dedos para esconder o tremor. Ele observou-a de relance, notou cada detalhe. As olheiras, o casaco fino, os dedos frios, e sentiu um aperto inexplicável no peito. Clara olhou pela janela, tentando afastar a emoção que ameaçava transbordar. Mas, antes de desviar completamente o olhar, viu algo que a deixou arrepiada. A idosa, a poucos metros, parada na esquina, olhando diretamente para o carro deles. O mesmo sorriso misterioso no rosto. O mesmo brilho nos olhos. Como se soubesse que Clara aceitaria entrar. Como se estivesse à espera desse momento. Tomás também a viu e prendeu a respiração sem querer. Aquela presença não era normal. Então a idosa ergueu a mão, lentamente, num gesto quase solene, e disse algo que Clara não conseguiu ouvir menos, mas sentiu como um eco na alma. Tomás, por sua vez, não ouviu som nenhum, mas viu os lábios da idosa formarem uma palavra. Começou. Ele não sabia o que aquilo significava, mas o coração dele, pela primeira vez em anos, bateu fora do ritmo. Clara, silenciosa, sentiu a mesma coisa, e ambos entenderam menos, sem admitir, que aquela noite não acabaria como qualquer outra. O carro avançava devagar pelas ruas silenciosas de Lisboa, iluminado apenas pelos postes e pelo reflexo suave das vitrinas já fechadas. Dentro do veículo, o aquecimento criava um contraste quase cruel com o frio lá fora, mas Clara continuava a tremer. Não pelo clima, mas pelo peso de tudo o que tinha acontecido naquela noite. Tentava manter as mãos estáticas no colo, mas os dedos não obedeciam. O silêncio entre ela e Tomás parecia infinito, como se ambos estivessem presos a pensamentos que não ousavam partilhar. Tomás mantinha os olhos na estrada, mas a mente dele insistia em regressar ao rosto da idosa, ao brilho estranho que vira nos seus olhos.
Uma sensação de inquietação instalar-se no peito, menos algo que não conseguia controlar. Algo que detestava sentir. Sempre viveu da lógica, sempre confiou no raciocínio. Mas aquela mulher, com apenas algumas palavras, abalara uma estrutura que ele julgava inquebrável. Destinados, o que significava aquilo, e por que ele não conseguia simplesmente ignorar. Clara, por sua vez, lutava para manter a compostura. A proximidade com um desconhecido tão poderoso. Dax havia desconfortável, mas paradoxalmente havia uma segurança silenciosa no interior daquele carro. Não sabia se era o calor, a sensação de estar protegida do perigo que a rondava, ou o silêncio de Tomás, que apesar de frio, não era ameaçador. Não me posso envolver. Repetia para si mesma. Não posso confundir gentileza com salvação. Mas a imagem da idosa insistia em voltar. O olhar dela tinha atravessado algo profundo. Algo que Clara tentava esconder até de si mesma. Tomás quebrou o silêncio primeiro. Onde queres ficar? Perguntou, sem alterar o tom calmo. Quase clínico. Não queria pressioná-la, mas precisava de alguma direção. Não era homem de espaços vazios, nem de situações indefinidas. E aquela noite estava repleta dos dois. Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não tinha para onde ir. A proprietária do quarto onde morava Tin-hee, pedido para sair no dia anterior por atraso no pagamento. Os amigos, não queria ser peso para ninguém. E a família não era opção. A verdade era dura, brutal, mas era verdade. Eu não tenho um sítio agora, admitiu ela finalmente, com a voz baixa, quase envergonhada. Um calor desagradável subiu-lhe as bochechas. Não queria parecer vítima, não queria parecer frágil, mas pela primeira vez não tinha como disfarçar. Tomás desviou brevemente os olhos da estrada para olhar para ela. E algo, nele, mudou. Não era pena menos. Ele não sabia sentir pena. Era outra coisa. Um reconhecimento silencioso. Uma conexão inexplicável. Uma memória que o atingiu como um relâmpago. Uma noite fria, anos atrás, quando ele próprio se sentira perdido. Sem rumo, sem ninguém por perto. Uma noite que raramente permitia que a consciência revisitasse. Podes ficar num hotel esta noite, disse ele, tentando manter a voz neutra. Eu trato disso. Clara virou o rosto imediatamente para ele, surpresa e confusão nos olhos. Não posso aceitar uma coisa dessas. Nem te conheço. E não quero dever nada a ninguém. Tomás apertou o volante por um instante. Estava habituado a pessoas que aceitavam favores com rapidez, com ganância até. Mas ela recusava. Ela preferia a incerteza à dependência. Era estranho, admirável. Desarmante, não estás a dever nada, respondeu ele. Firme. É só uma noite, e é mais seguro do que ficar na rua. Clara hesitou. O coração batia rápido demais. P-O-R-Q. Perguntou. Afinal, por que te importas? Tomás não esperava a pergunta. Ela atingiu de frente, como um soco invisível. Ele abriu a boca, mas nenhuma resposta surgiu de imediato. Ele próprio não sabia. Não fazia sentido importar-se. Não fazia sentido sentir aquele nó no peito quando a via encolhida dentro do casaco fino. Não fazia sentido recordar o rosto da idosa cada vez que olhava para ela. Nada fazia sentido naquela noite. Não sei, admitiu, numa honestidade que quase o surpreendeu. Mas importo-me. Clara engoliu em seco. Não esperava aquela resposta. Não esperava a sinceridade dele. E isso tornou tudo ainda mais difícil de processar. O carro parou num semáforo. As luzes vermelhas refletiam-se no para-brisas, tingindo o interior de um vermelho suave. Tomás aproveitou a pausa para observar mais um momento. As mãos dela, tão frágeis, a respiração irregular. O modo como mordia discretamente o lábio inferior quando tentava controlar as emoções. Podemos procurar um hotel mais simples, disse ele, suavizando o tom. Algo discreto
Inseguro. Clara desviou o olhar para o vidro, onde a imagem dela surgia refletida, distorcida pela luz vermelha. A verdade ecoou de novo. Ela não tinha escolha. O medo das vozes dos homens na rua ainda ecoava na mente. Não queria voltar para o frio. Não queria arriscar. Não queria admitir. Mas precisava de ajuda. Antes que pudesse responder. Porém, algo inesperado aconteceu. Um vulto atravessou a rua em passos apressados, forçando Tomás a travar. Clara levou a mão ao painel. O saguão do pequeno hotel estava silencioso, iluminado por lâmpadas amareladas que criavam uma sensação estranha de aconchego, quase em contraste com a tensão que envolvia. Clara. Ela aproximou-se lentamente do balcão, enquanto Tomás a seguia a alguns passos de distância. O recepcionista levantou os olhos, avaliando-a com uma rapidez que ela reconhecia menos o tipo de olhar que pesa a fragilidade de alguém, que tenta adivinhar a sua história nas roupas surradas e nos sapatos gastos. Clara sentiu a vergonha arder-lhe as bochechas, mas manteve-se firme. Tentou falar, mas a voz falhou. Tomás percebeu. Quarto para uma noite. A voz dele ecoou no saguão firme, controlada, poderosa, um contraste gritante com a hesitação dela. O recepcionista endireitou-se. Imediatamente, como se estivesse habituado a reconhecer figuras de autoridade mesmo, sem saber os seus nomes. Enquanto o homem tratava do registro, Clara respirou fundo e apoiou discretamente a mão no balcão para se equilibrar. A exaustão finalmente cobrava o seu preço. As pernas tremiam-lhe, a cabeça rodopiava, o corpo inteiro parecia prestes a ceder. Tomás viu, e, pela primeira vez naquela noite, o medo atravessou-lhe o peito. Não por si, mas por ela. Clara? Chamou, aproximando-se um passo. Ela tentou responder, mas o chão pareceu mover-se sob os seus pés. Uma onda de vertigem verou-lhe os sentidos. O mundo ficou enevoado. A luz ficou distante. Ela piscou, tentando focar. Mas a escuridão aproximava-se. Pesada. Inevitável. Clara! A voz dele ecoou de novo, mais urgente. Ela caiu. Tomás alcancou-a antes que o corpo dela tocasse o chão. Os braços dele envolveram-na instintivamente, segurando-a com firmeza. O recepcionista levantou-se num salto, assustado. Mas Tomás já estava ajoelhado com ela nos braços, o rosto tenso, a respiração acelerada. Sentia o peso dela, leve mas frágil, como se estivesse a segurar algo que podia perder-se com qualquer movimento errado. Chame um médico. A ordem saiu instintiva, imperativa. Imperativa, inquestionável. A mão de Clara agarrou fracamente o pulso dele, num reflexo involuntário, como se procurasse ancorar-se a algo. Tomás sentiu o toque, fraco, mas real, e algo se contorceu dentro dele. Não era apenas preocupação, era pavor, um medo visceral de perdê-la, mesmo que tecnicamente não a tivesse para perder. Clara, olha para mim, sussurrou, aproximando o rosto do dela. Fica comigo. Só isso. Fica. A respiração dela estava irregular, superficial. O recepcionista já ligava para a emergência, mas Tomás não conseguia tirar os olhos do rosto dela menos pálido, cansado, marcado por dias de luta silenciosa. A consciência dela oscilava, indo e vindo como ondas fracas. O som da porta do hotel, abrindo, interrompeu o momento. Tomás levantou a cabeça e congelou. A idosa, outra vez. Ela entrou devagar, apoiando-se num cajado fino. Os olhos dela encontraram os de Tomás com uma calma perturbadora, como se soubesse exatamente o que estava a acontecer. O recepcionista tentou impedi-la de aproximar-se, mas ela ignorou com gentileza firme. Aproximou-se de Tomás e Clara com passos curtos e serenos. Ajoelhou-se ao lado deles com surpreendente facilidade, como se aquela fosse a posição mais natural do mundo. Olhou para Clara com ternura profunda, como se a conhecesse desde sempre. Depois, virou-se para Tomás. Ela está no limite, disse a idosa, com a voz baixa, rouca, mas segura. O corpo dela aguenta a dor,
há tempo demais. E, Cora. Também. Tomás engoliu em seco. Algo dentro dele quebrou ao ouvir aquelas palavras. Não queria admitir, mas sentia-se responsável. Sentia-se culpado. Sentia algo que não fazia parte do seu vocabulário. Ela precisa de ajuda, conseguiu dizer, num tom que já não carregava a autoridade habitual, mas vulnerabilidade verdadeira. Precisa, concordou a idosa. E tu também. Ele arregalou levemente os olhos. A idosa assentiu, como se estivesse a confirmar uma verdade antiga. Tu guardas tudo aqui. Ela pousou a mão no peito dele. Tomás estremeceu. Guardas o silêncio, a perda, a solidão. Pensas que não precisas de ninguém. E, no entanto, olha para ti, agora. Tomás olhou para Clara menos frágil, desmaiada nos seus braços, e sentiu a garganta apertar-se. A voz dele quase falhou. Eu não quero que lhe aconteça nada. Aidosa sorriu, um sorriso triste, mas cheio de compreensão. Porque vocês são destinados. Naquele instante, Clara abriu ligeiramente os olhos. Um gemido fraco escapou-lhe dos lábios. Tomás inclinou-se, imediatamente, segurando-lhe a mão com mais firmeza. Estou aqui, disse ele, mais baixo, mais íntimo. Não te vou deixar. Os olhos dela encontraram os dele por um segundo breve, mas suficiente. Havia confusão, dor, medo e algo mais. Uma confiança que ela não queria admitir. Uma entrega que não compreendia. A sirene distante aproximava-se. A idosa levantou-se com calma, como se a missão estivesse cumprida. Antes de se afastar, tocou o ombro de Tomás. Cuida dela. Não a deixes voltar para o frio. A jornada de vocês começou hoje. Não te escondas dela. Ele não respondeu. Não conseguia. Só podia olhar. A porta abriu-se de novo. Desta vez com paramédicos apressados. A idosa afastou-se para que eles passassem. Um deles examinou Clara rapidamente. Está desidratada e em exaustão extrema. Precisamos levá-la. Tomás não hesitou. Eu vou com ela. Os paramédicos assentiram. Em segundos, Clara foi colocada numa maca portátil. Tomás seguia junto, sempre a segurar-lhe a mão. A idosa observava de longe, com aquele sorriso que parecia guardar séculos de sabedoria, quando Clara foi levada para dentro da ambulância. Tomás virou-se para a idosa, como se quisesse perguntar quem ela era, como soubera por que aparecera tantas vezes. Mas quando procurou a figura dela, não estava mais lá. Desaparecera tão silenciosamente quanto surgira. A porta da ambulância fechou. Tomás sentou-se ao lado de Clara, segurando-lhe a mão com uma força que ele próprio não compreendia. A ambulância arrancou, e no silêncio tenso daquele pequeno espaço, com o coração a bater num ritmo que não reconhecia, Tomás percebeu, pela primeira vez, em muitos anos, que não estava sozinho. E que, de alguma forma inexplicável, não queria estar. Se você quiser a continuação dessa história, menos com Clara acordando no hospital, o que Tomás faz em seguida, e o próximo aparecimento da senhora misteriosa, menos comenta quero mais. Aí embaixo, a história só continua com você.